Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Este é o Redação Hit, edição tarde. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Tabata Pote e juntos nós vamos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo. Hoje é terça-feira, dia 29 de outubro. E olha, no Rio de Janeiro, o contraventor Rogério Andrade foi preso, suspeito do assassinato do rival Fernando Inácio. A Justiça determinou que ele vá para um presídio federal de segurança máxima. Quem traz todos os detalhes para a gente é o nosso repórter Anderson Nascimento. O bicheiro Rogério Andrade foi preso na manhã desta terça-feira durante uma operação realizada pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com as novas investigações, Rogério é apontado como o mandante da morte do rival e também contraventor Fernando de Miranda Inácio, que foi assassinado no dia 10 de novembro de 2020 em uma emboscada no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Ele já havia sido denunciado pelo Ministério Público em março de 2021 pelo mesmo crime. No entanto, a ação penal contra o contraventor foi trancada em fevereiro de 2022 pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que alegou falta de provas. Foram emitidos mandados de prisão contra o bicheiro e contra Gilmar Enéas Lisboa, que foi apontado como responsável por monitorar Inácio. Ambos foram expedidos pela primeira vara criminal do Tribunal do Júri. De acordo com as acusações, o contraventor exerce a função de chefe de um grupo criminoso voltado para a prática de diversos crimes, como homicídio, corrupção, contravenção e lavagem de dinheiro. A organização comandada por Rogério chegou a contar ainda com o PM reformado Rony Lessa, assassino confesso de Marielle Franco, e também com a delegada Adriana Belém, que colaborava com o grupo facilitando as ações. Rogério foi preso em casa na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e levado para a cidade da polícia no Jacarezinho, na Zona Norte. Ele passará ainda por uma audiência de custódia no presídio de Benfica e depois deve ser transferido para o complexo de Jericinó, na Zona Oeste, onde aguardará transferência para o presídio federal. E olha só, agora a gente vai ver uma reportagem sobre a produção de vacinas entre países do G20. Vamos acompanhar na reportagem. O encontro dos ministros da saúde do G20, que acontece em novembro no Rio de Janeiro, deve fechar um consenso entre as nações para a produção local e regional de vacinas e medicamentos. A ministra brasileira, Nízia Trindade, disse que essa é a grande contribuição que o grupo de países com as maiores economias do mundo pode dar para a saúde global. O Brasil vai apoiar a criação de uma coalizão para fabricar vacinas e remédios em países e regimes que têm dificuldade de acesso a esses imunizantes. Nízia Trindade informou que não é possível continuarmos com a dependência que se verificou durante a pandemia de Covid-19, quando muitos países demoraram muito tempo para aplicar a primeira dose da vacina. Ela acrescentou que a ação tem o objetivo de reduzir a desigualdade entre os países e aumentar esse acesso a medicamentos de extrema importância. Segundo ela, essa é a principal medida que a área da saúde espera que seja aprovada. A ministra da Saúde disse ainda que o Brasil também vai defender a expansão da saúde digital, com medidas para o alívio dos efeitos das mudanças climáticas e a criação de instrumentos para enfrentar novas pandemias. Além disso, o país também quer compartilhar a experiência da plataforma Ciência com Saúde, que visa combater a desinformação em temas relativos à saúde. E olha, teve torcidas organizadas do Palmeiras e do Cruzeiro se envolveram em uma briga no início da manhã do último domingo. A confusão deixou uma pessoa morta e 17 feridos. 3 pessoas, aliás, mais de 3 pessoas já foram identificadas. A briga entre os torcedores do Palmeiras e do Cruzeiro ocorreu na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo. José Victor Miranda, torcedor do Clube Mineiro, morreu após lesões causadas por barra de ferro. Ele era morador de 7, Lagoas, e deixa um filho de 10 anos. Outras 17 pessoas ficaram feridas
sendo 12 em estado grave. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os ônibus com torcedores do Cruzeiro saíram de Curitiba, onde o time havia disputado uma partida contra o Atlético Paranaense. A emboscada realizada por torcedores palmeirenses pode ter sido uma vingança a um ataque semelhante que aconteceu em setembro de 2022, com um número maior de cruzeirenses bateram em diversos membros da torcida do Palmeiras. Entre eles, Jorge Luiz, atual presidente da Mancha Verde. É situação muito complicada, né, gente? O nosso repórter Fernando Jesus vai trazer mais informações sobre esse caso agora ao vivo. Fernando, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Atualiza esse caso para a gente, realmente muito chocante no cenário esportivo. Boa tarde. Realmente muito chocante, Tabata. Boa tarde para você e aos nossos telespectadores. Até o momento, a Polícia Civil identificou aí oito torcedores do Palmeiras que estavam envolvidos nessa emboscada. Tiveram muitos ainda que conseguiram fugir, mas a Polícia Civil está trabalhando para poder conseguir identificar todos os responsáveis que estavam aí no dia dessa emboscada que envolveu aí os torcedores do Cruzeiro, como a gente viu na reportagem, que deixou um cruzeirense morto e outros 17 feridos. Além disso, os torcedores identificados vão responder por crimes como homicídio, incêndio, associação criminosa, lesão corporal e praticaram incitar a violência em eventos esportivos. E a Máfia Azul, que é a principal torcida organizada do Cruzeiro, se manifestou e se posicionou nas redes sociais. Em nota, eles colocaram nas redes sociais que ideologia é para poucos e nunca foi para porcos, fazendo menção aí a como todos os torcedores se referem à torcida do Palmeiras, que são os porcos. E eles ainda completam dizendo que percam com honra, mas não vençam por covardia. Então essa foi a nota divulgada, esse foi o posicionamento da Máfia Azul nas suas redes sociais. E a Mancha Verde, que é a principal torcida organizada do Palmeiras, também se pronunciou. Em nota, eles falaram que a torcida alviverde, a Mancha Alviverde, não organizou, não participou e não incentivou qualquer ação relacionada a esse incidente. A Mancha Alviverde também completou dizendo que a Mancha Alviverde não pode ser responsabilizada ou prejudicada por uma ação à parte provocada aí por 50 torcedores. E também a torcida do Cruzeiro, vale a gente lembrar que a torcida do Cruzeiro tinha aí uma recomendação do Ministério Público de Minas Gerais de não frequentar qualquer estádio no Brasil. Após a confusão, essa recomendação aumentou para 2028. Mas vale lembrar que mesmo com essa recomendação do Ministério Público, a torcida do Cruzeiro estava frequentando os estádios por todo o Brasil normalmente. Então a gente vai aguardar para saber se realmente vai continuar sendo uma recomendação ou se vai ser uma lei. Os torcedores do Cruzeiro não vão poder frequentar os estádios até 2028. E essa recomendação aconteceu após uma briga entre a torcida do Cruzeiro e a torcida do seu maior rival, o Atlético Mineiro, em uma partida em 2022. Essa briga foi entre a torcida do Cruzeiro e os torcedores do Galo. Como eu disse, são os principais rivais de Minas Gerais. Então a gente vai ficar aí ligado para tentar entender como vai ser feita essa recomendação do Ministério Público de Minas Gerais e para ficar ligado e ver se a Polícia Civil vai identificar mais torcedores e como vai ser toda essa punição com todos os responsáveis. É com você no estúdio, Tabata. Muito obrigada, Fernando, pelas informações. Uma boa tarde para você. E olha, gente, a situação realmente é muito chocante, como nós dissemos, né? Porque esporte deveria ser algo alegre, divertido, entre família, para você comemorar, enfim, torcer pelo seu time. Agora, rivalidade realmente é lamentável. Como nós dissemos aqui, informamos, 17 pessoas ficaram feridas, 12 em estado grave, gente, e uma pessoa morreu. Esse rapaz que morreu, essa vítima fatal, deixou um filho de 10 anos. Então, os clubes, eles realmente precisam encontrar uma maneira
para combater de fato a violência, não somente dentro dos estádios, mas fora também. Isso não pode acontecer, é inadmissível. E agora a gente muda de assunto. Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro desarticula um esquema de fraudes no Banco do Brasil. Os alvos são integrantes de uma organização criminosa especializada em invasão de dados. Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos do Rio de Janeiro realizam uma operação para desarticular um esquema de fraudes bancárias. Segundo a polícia, a ação mira uma organização criminosa que invade dados, altera informações cadastrais e retira valores diretamente do Banco do Brasil. Os agentes buscavam cumprir 6 mandados de busca e apreensão na capital, Baixada Fluminense e no estado do Mato Grosso. Segundo as investigações, o prejuízo causado pelo grupo seria de mais de 40 milhões de reais. As investigações revelaram que a quadrilha contava com a colaboração direta de um gerente da instituição financeira do Mato Grosso, um funcionário da área de tecnologia da informação e terceirizados do banco. Segundo a investigação, esses colaboradores facilitavam a inserção de dados nos sistemas, permitindo que os criminosos acessassem remotamente computadores da instituição. Com isso, tinham acesso a informações sigilosas. A polícia informou que os envolvidos realizavam transações bancárias fraudulentas em nome dos clientes, cadastravam equipamentos, alteravam e modificavam dados. O Banco do Brasil colabora com a investigação de fraudes e possui processos para apuração de irregularidades envolvendo a conduta de funcionários. A instituição prevê soluções administrativas que vão desde a advertência e suspensão até destituição do cargo e demissão de colaboradores envolvidos. E olha, agora a gente traz um destaque internacional. Um prédio que funcionava como hotel desabou hoje na Argentina e deixou ao menos 7 pessoas soterradas. Pelo menos uma pessoa morreu. A equipe do Corpo de Bombeiros está no local, fazendo buscas pelos desaparecidos em meio aos escombros. O edifício de 10 andares, localizado na Vila Gesell, a 350 quilômetros da capital Buenos Aires, desabou nesta madrugada. Segundo a imprensa local, uma pequena construção ao lado do prédio também foi atingida. As pessoas desaparecidas dormiam no edifício no momento do desabamento. Segundo os bombeiros, ainda não se sabe o que causou o desabamento. Moradores informaram que o local passava por uma reforma. Em um comunicado da prefeitura, a estrutura do prédio estaria sendo modificada sem a devida autorização e de forma ilegal e irregular. Entre os soterrados estariam trabalhadores da obra clandestina que acontecia no local. Não foi informado se o hotel estava funcionando no momento do incidente. A gestão municipal afirmou que ainda havia detectado e interrompido a obra em agosto deste ano. Que triste, hein, gente? Agora, mudando de assunto, hoje, dia 29 de outubro, você sabia que é comemorado o Dia Nacional do Livro? A leitura de um livro traz vários benefícios às pessoas. Além do aprendizado e do entretenimento, é relaxante e estimula o desenvolvimento da memória. A data foi escolhida em homenagem ao dia em que foi fundada a Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1810. Foi nessa época que o Brasil recebeu seu primeiro acervo, quando a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para o Brasil. Os primeiros registros gráficos foram feitos em papiro, depois foram substituídos pelo pergaminho. O papel chegou na Idade Média e os livros eram escritos à mão. Somente em meados de 1455 surgiu a técnica de prensa, que se espalhou pelo mundo. Com o crescimento da tecnologia, os livros digitais ganharam espaço e com ela surgiam as novas publicações e também reproduções mais antigas. E apesar da facilidade de acesso dos livros digitais, ainda há muitos apaixonados pela forma física do livro, enquanto algumas pessoas são aficionadas por livros, há outras que não têm tanta facilidade de incluir a leitura na rotina, mesmo sentindo o desejo de criar esse hábito. Algumas dicas podem ajudar a ter gosto pela leitura. O hábito deve ser um ato de prazer. Escolha um local tranquilo, estabeleça um tempo diário pequeno para começar. Troque o livro se não despertar.
interesse e leve o livro no transporte público, em consultas e outros. A prática da leitura é extremamente importante para a saúde mental das pessoas. A leitura é relaxante e faz bem para a memória. É um estimulante da imaginação e permite uma viagem por novos mundos. Também ajuda a expandir o conhecimento e melhorar o vocabulário, além de facilitar a interpretação das palavras e na comunicação com outras pessoas no dia a dia. E para a gente falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo com o presidente da editora Mostarda, Pedro Mazzetti. Pedro, seja muito bem-vindo ao jornalismo da Hit TV. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Pedro, hoje é o Dia Nacional do Livro e a gente precisa muito falar sobre a situação, a leitura, não só no mundo todo, mas também aqui no Brasil. Dados recentes apontam que a leitura, numa escala global, estão caindo muito. As pessoas estão parando de ler, né? Quando a gente traça num cenário nacional, é muito diferente os dados de leitores aqui no Brasil. Em outros países, por exemplo, como na Europa, que existem inúmeras bibliotecas espalhadas pelas cidades, aqui no Brasil são poucas livrarias. Então, a gente tem visto muitas livrarias tradicionais fechando as portas. Na sua análise, os meios eletrônicos, celular principalmente, né, que todo mundo tem ali na palma da mão, redes sociais, são os principais culpados por isso, pelos índices de leitores estarem caindo? Olha, eu acho que de algum tempo para cá, a quantidade de entretenimento que é disponibilizado às pessoas, não só as telas, como antigamente a gente tinha a segurança pública, por exemplo, para as pessoas irem até o centro de uma cidade, de poder visitar uma livraria com segurança. O fato de ter locais com uma estrutura muito grande em shoppings, onde o custo para se manter uma loja e fazer com que o leitor vá até essa loja, eu acho que também influencia. Mas eu acho que o problema não é só, como eu disse, só nas telas. É um problema que envolve política pública, incentivo dos próprios pais, professores que tenham que ter material adequado em sala de aula para conseguir concorrer com o celular, né? Eu acho que é uma somatória aí, nesse número. Mas você tem, em contrapartida, que o número de livros infantis no Brasil, ele cresce, tá? Se você for comparar com um adulto. Porque os pais, eles entendem que os filhos precisam ler, precisam sair da tela. A gente sabe que os estudos recentes informam, né, que o quão é determinante a tela em capacitação dessas crianças, entendeu? E os pais estão incentivando os filhos a lerem o livro em papel. Isso é muito bom, né? Pelo menos um alívio aí para que as novas gerações elas sejam leitores, né, assíduos, porque a gente sabe dos benefícios que são inúmeros, né? Os benefícios da leitura, não só para a nossa memória, mas também um pensamento para que a gente tenha, né, um pensamento crítico para tomadas de decisões também é extremamente importante, né, Pedro? Agora, você que tem uma editora, né, quais são os principais desafios do mercado editorial aqui no Brasil? Olha, é vender. A gente é muito em cima do que a gente está conversando aqui, né? O fato de não haver o incentivo adequado, a gente concorre com muito entretenimento, né? E assim, é um trabalho árduo porque você vende livros num país que não tem incentivo. Isso em esfera federal, governamental e municipal. É muito pouco perante o número de leitores a buscar. Por exemplo, a gente tem um dado recente, que 20 milhões de pessoas, mais ou menos, no Brasil, consomem livros, né? Então, se a gente tem em torno de 220 milhões de habitantes, é um número muito pequeno. Então, é uma somatória de poder público, da própria mídia
e do mercado, né, de livros em enxergar o valor do livro e passar isso para a sociedade. Com certeza. Agora, com relação ao estímulo, né, a gente precisa lembrar como que era feito esse estímulo nas escolas também, né? Em casa, principalmente, é claro, né? Esse estímulo, esse incentivo à leitura, ele tem que começar desde cedo, na família. Mas dentro das escolas também, Pedro, eu me lembro, né, recordando aqui como que era, as bibliotecas eram vistas como um cantinho do castigo, né? Você não se comportou bem, não fez a lição, vai para a biblioteca para ler, eu quero um resumo sobre esse livro tal. Então, isso acaba criando uma certa rejeição pela leitura também, né? Como que as escolas, elas devem mudar essa política, né, de incentivo à leitura? Eu acho que já mudou muito. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tinha 11 anos e foi me receitado o livro Dom Casmurro, do Machado de Assis. Até então, era uma escola estadual. Eu não tinha tido contato com o livro assiduamente, podemos dizer assim. E para você pegar um livro do Machado de Assis para ler com 11 anos, sendo que você não tem ali podemos dizer, uma bagagem, torna-se muito difícil a leitura. Você realmente não consegue pegar gosto. Você, para ler Machado de Assis, você tem que ter uma certa experiência, né? Com 11 anos, para quem não tinha tido esse contato com o livro ainda, realmente era difícil. Então, acho que isso que acontecia no passado, que aconteceu comigo, né? Assim eu posso dizer, mudou muito. Hoje você tem livros mais interativos, livros mais coloridos, você tem as próprias normas da BNCC, né, que fazem com que o material adequado vai para aquela criança, naquela idade, naquele período que ela está. Então, eu acho que diminuiu muito esse erro de rota, podemos dizer. Isso é muito bom, né? Que bom que as escolas, né, a classe de pedagogia tem percebido isso, né? Professores, enfim, coordenadores de escolas, para que a gente entenda a importância da leitura, né? Que as pessoas realmente gostem de livros, gostem de apreciar esse momento. Agora, muitos adultos, Pedro, eles tentam estabelecer ou resgatar, né, o hábito de leitura, mas acabam falhando e abandonam esse desafio, que para muitos é um desafio, né? Que conselho você tem a passar para eles? Olha, eu acho que todo mundo que fala que não gosta de ler, e isso é a maioria, infelizmente, se você pegar o círculo de amigos, meu, seu, de uma outra pessoa, a maioria dessas pessoas não leem. Por que não leem? Porque que não leram algo que a chamasse a atenção. De repente, eu, por exemplo, gosto de livros de biografias, a minha esposa ela gosta de livros de romance, a minha filha de fantasia. Eu acho que, de repente, o que é apresentado para elas em um momento, para mim, em algum momento de se ter esse contato, vai muito do que a pessoa gosta. E assim, é buscar mesmo, né? Eu acho que hoje também tem os formatos que existem no mercado, né? Que é o audiolivro, ele pode ser um incentivo. Você tem aí as plataformas que você pode ler o livro na palma da mão, mesmo que seja tela, é um contato com a literatura. Então, eu acho que as ferramentas que existem, não tem mais desculpa. É mais a pessoa procurar aquilo que ela acha que tem a ver com ela. Eu acho que isso pode fazer com que ela leia mais e que ela passe isso adiante, né? Agora, você falou, né, dos novos formatos, né, de livros. Livros de papel, em áudio, os digitais. Esses formatos, na sua análise, eles se equivalem ao tradicional quando a gente pensa na captação do conteúdo? Olha, acho que em termos de conteúdo, talvez sim. Mas para uma criança eu não indico a tela. Eu acho que é para um leitor mais avançado, em uma viagem, que o digital ele é válido. Se você for viajar, por exemplo, você não vai levar 20, 30 livros na mala. E se você tem um equipamento tecnológico que você
goste muito de ler, ele permite isso. Eu acho que um complementa o outro, eu acho que acaba incentivando. Mas, assim, eu preciso ressaltar que nada substitui o livro no formato papel, né? Isso nunca vai acabar, por mais que teve teorias aí que dissessem isso. Eu sou, além de um publicador de livros, né? Eu sou consumidor também, é incomparável a sensação. Eu mesmo não leio o livro digital, mas eu acho que é válido. Eu acho que ele contribui aí para a formação do leitor, tá? Uhum, maravilha. Agora, com relação, eu queria te fazer mais uma pergunta, que a gente ainda não entrou nessa questão que você falou, né? Existem muitos livros no mercado, livros infantis, né? E realmente, eu falo por experiência própria, né? Eu sou mãe de uma criança de 4 anos, então a infinidade de livros infantis é uma coisa impressionante. Isso é muito bacana, né? Coisa que antigamente, eu lembro que quando eu era criança não tinha tantos assim, tinham, mas hoje em dia, né, tá muito mais fácil de encontrar, uma infinidade mesmo. Como estimular, Pedro, a leitura das crianças? Hoje em dia as crianças estão cada vez mais tecnológicas, né? Cada vez mais presas ao celular, presas à televisão, né? Não, claro, desenhos, né, que são muito estimulantes, cores muito fortes, músicas e tudo mais. Isso prende a atenção da criança e tem inúmeros estudos que mostram o quanto isso é maléfico para elas. Agora, como tirar as crianças das telas e mostrar para elas que os livros são muito mais gostosos, além de tudo, além de aprenderem, também são divertidos? É muito confortável para responder essa questão, porque eu também tenho uma filha de 4 anos e existe um estudo americano onde diz que você tem que ler para o seu filho quando ele ainda está na barriga da mãe. E assim a gente fez. A gente sempre leu para minha filha, né? Ela tem, como eu disse, ela tem 4 anos, desde sempre. Ela nasceu, a gente lia, ela fez 1 ano, a gente lia, ela fez 2 anos, e hoje, com 4 anos também, ela pede para ler. Logicamente que tem horários, né? A gente consegue fazer essa divisão. Em um momento ela vai assistir o desenho, não tem como. O celular é muito difícil a gente dar na mão, é mais na televisão. E o livro, ele tem um horário dele. Na nossa organização diária, ele antes dela dormir. A gente lê em torno aí de meia hora a 1 hora por dia. Ou seja, eu consegui despertar o hábito nela simplesmente fazendo todo dia. Não tem um segredo assim, né? Incentivar, ler junto, tentar perguntar algo que ela captou do livro e fazer essa troca. Acho que funciona muito bem. Isso é maravilhoso, né? Compartilhar a sua experiência também, para que outros pais também se inspirem e vejam que é possível ainda, né? Mesmo que a criança resista no início, aquela que está mais dependente da tecnologia, né? É possível a gente criar esse hábito de leitura em família, até também para que a gente possa fortalecer os laços. Isso é muito importante. O livro tem esse poder, né, de conexão entre os pais com os filhos. É delicioso. Pedro, muito obrigada pela entrevista, pela sua análise. Olha, foi um prazer falar contigo e, é claro, o tema é maravilhoso, né? Falar de livros é sempre muito bom. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde a todos. Uma boa tarde para você. E olha, agora a gente muda de assunto, gente, volta a falar sobre aquela briga de torcida entre a Máfia Azul e a Mancha Verde. Como nós dissemos, né, isso aconteceu na Fernão Dias, na região de São Paulo, região metropolitana de São Paulo. 17 pessoas ficaram feridas. Um homem de 30 anos morreu, deixou um filhinho de 10 anos. Nós vamos falar agora ao vivo com o presidente da Federação Alternativa de Desportos do Estado de São Paulo, Solito Alves, para que ele possa analisar junto com a gente esse caso tão terrível. Solito, uma boa tarde para você. Muito obrigada pela disposição. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a vocês aí. Obrigado pela oportunidade. Infelizmente, é uma notícia ruim, né, que já acontece há muito tempo no esporte. Já tentaram separar as torcidas, né? Infelizmente, eles estão se encontrando em outro local, né? E essa tragédia aí, para nós, ela foi muito
uma coisa que fugiu normal, a normal do futebol, né? Então a gente está passando por isso aí e a lei ela tem que ter rigorosamente, entendeu? Então a gente não tem mais controle dos torcedores do futebol, né? Pois é. É terrível, né? Porque, como eu disse anteriormente, antes de chamar você aqui ao vivo, o esporte ele deveria unir as pessoas, né? E não trazer violência, brutalidade. E olha, pelas imagens dessa violência horrível, violência brutal, conforme elas foram chegando nas redes sociais, Solito, muitos usuários levantaram a hipótese do Palmeiras sofrer algum tipo de punição pela ação dos torcedores, né? Na sua análise, há possibilidade disso acontecer? Então, pelo acontecimento que teve aí, você sabe que isso aí já é uma rixa, né? Em 2022, o Jorge, né, que é o presidente da torcida, ele também foi atacado na Fernão Dias, lá em Belo Horizonte também, né? Quando o Palmeiras foi jogar lá. Realmente, isso aí é um retorno de torcida, entendeu? Então, é uma coisa que o clube fica fora disso, né? Infelizmente, o clube não pode fazer nada porque eles se encontram antes, entendeu? Já é um ódio que já vem guardado dentro deles, sabe? Eles não vão para o futebol, eles vão para a maldade, entendeu? E como eu falei, né? Eu acredito que a justiça ela teria que punir não só o torcedor, como também os parentes do torcedor, porque sabe que eles vão assistir os jogos, você entendeu? E sabe que ele já vai preparado, entendeu? Muniçado com material, com nem, por exemplo, que aconteceu ontem, além de eles pedrejar o ônibus, tocar fogo no ônibus, né, ainda faleceu uma pessoa, né? Então, quer dizer, é uma coisa que a justiça ela tem que ter uma punição muito grande aí, sabe? Com os torcedores, desvincular ele de tudo quanto é jogos, parceria, sócio do clube, não participar mais, entendeu? E dar cadeia, tem que dar cadeia para essas pessoas, senão não adianta, né? Com certeza. Olha, pela nota do Palmeiras, Solito, eles repudiaram esses atos de violência, claro, mas disseram que não podem se responsabilizar, né, por atos de em torno de 50 torcedores. Na sua análise, esse posicionamento deles é pertinente? Então, você sabe que isso aí, na minha opinião, né, na opinião que eu tenho, não é né, na minha opinião, na opinião que eu tenho visto aqui, são torcidas que eles são manipulados por outros tipos de crimes, sabe? Eles não são aqueles torcedor fanáticos, aqueles torcedores que vão para torcer, né? Eles já vão pensando na maldade, entendeu? Se não ganha dentro de campo, nós vamos ganhar fora de campo. E se a gente encontrar no metrô, na rua, em qualquer lugar, nós vamos depredar, entendeu? Então isso aí tá manchado já, entendeu? É uma coisa muito triste ver isso aí. O torcedor, ele não sabe se ele volta para casa, se ele consegue chegar até o estádio, entendeu? Então, teria que ter mais rigorosamente da justiça, por exemplo, de fora, já que já sabe que existe essa rixa aí do Palmeiras aí, que em 2022, né, o treinador lá, o diretor, né, que é o Jorge Luiz, ele foi pedejado também, foi massacrado a quilômetros da cidade, entendeu? Então, teria que comunicar a polícia onde está o ônibus, onde o torcedor vai, para que a polícia rodoviária, infelizmente, trocar o trabalho, né? Infelizmente, em vez de proteger, correr atrás de bandido, eles vão prender um ônibus cheio de bandidos que vão torcer, porque esses torcedores, eu não digo nem torcedores, né? Esses bandidos, eles vão para fazer a maldade, eles não vão para jogar, porque eu, como ex-jogador, hoje eu sou treinador de futebol aqui em Palmas e Tocantins, estou tocando a 2ª divisão, você entendeu? Eu acabei de vir do treino, vim direto para cá. Eu acho importante essa reportagem. Isso aí vai dar uma repercussão para a justiça, entendeu? Só que o Palmeiras ele tem que entrar com uma nota, né, para tentar averiguar as câmeras, saber quem é os punição, porque a única coisa que vai poder acabar com isso aí é a cadeia, é punir severamente, uma multa, entendeu? Muito grande, severa, para que a gente possa ter uma segurança, porque
E, infelizmente, o futebol é o carrossel, mas hoje está sendo o carrossel da morte, o carrossel do... Hoje você não pode levar mais uma família. Palmeiras e Corinthians não pode jogar mais, São Paulo e Palmeiras não pode mais ter as torcidas junto, entendeu? Agora já virou do outros estados, do Brasileirão, entendeu? Exatamente. Então é uma coisa muito triste pra gente, sabe? É uma coisa que a gente ama tanto, a gente gosta, a gente jogou, né? E eu sempre respeitei o torcedor, sempre respeitei as torcidas, entendeu? E agora a gente vê essa cena aí, é muito... Apesar que está no mundo todo, viu? Se você dá uma olhada com carinho, você vai ver que está no mundo todo aí, em qualquer lugar do mundo está tendo esse tipo de torcedores, entendeu? Causa uma indignação, né? Uma revolta mesmo na gente. Solito, muito obrigada pela entrevista, pela sua análise, pela sua opinião importantíssima aqui para compartilhar com a gente sobre esse episódio lamentável, né? Como você disse, que isso sirva de lição. A gente traz aqui esse tipo de notícia. É claro que a gente não gostaria de falar sobre isso, de noticiar casos como esse, de violência no cenário de esportes, né? Mas a gente precisa noticiar e que as autoridades vejam esse caso e deem um basta, de fato, né? Que a gente consiga combater a violência, não só dentro dos estádios, né? Nas áreas ao redor, nas imediações dos estádios, mas também fora, né? Que isso sirva de lição e que esses envolvidos eles sejam punidos severamente. Solito, muito obrigada. Foi um prazer falar contigo e até uma próxima. Eu te agradeço aí, obrigado pelo convite. Que Deus abençoe e parabéns pelo programa aí, tá? Vou estar sempre presente que precisar aqui, viu? Muito obrigada, um abraço. E olha, gente, agora a gente muda de assunto porque um menininho de 5 anos, ele venceu a batalha contra o câncer, ele voltou à escola depois de todo esse processo e nós vamos conferir agora a linda homenagem que ele recebeu das professoras e também dos coleguinhas. O garotinho Miguel, de apenas 5 anos, está curado do câncer e finalmente conseguiu voltar para a escola. Mas o que ele não esperava é que assim que ele retornasse às aulas, seria recebido com uma verdadeira festa de seus coleguinhas e professoras. Brenda, a mãe do pequeno guerreiro, ficou muito emocionada durante a linda homenagem para o filho. Miguel foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, câncer da célula linfática, e recentemente fez o tratamento em Barretos, interior de São Paulo. O procedimento só foi possível graças aos esforços de Brenda, que passou a vender balas de coco para conseguir o dinheiro. Segundo ela, Miguel ainda está sob cuidados e utilizando o catéter, mas que ele precisa viver e confia na escola. Hoje, já curado, Miguel tem uma vida inteira cheia de comemorações pela frente.